Tchau, Belo! Continuando a nossa segunda temporada aqui do Parlamoca. E hoje, Ricardo, nós temos ele novamente aqui, mas hoje ele veio sozinho contar uma série de histórias pra gente. Campeão de audiência. Campeão de audiência do Parlamoca, grande ufólogo, pesquisador de vida alienígena e um dos maiores conhecedores de casos importantes como o de Varginha e Operação Prato. Mas ele também tem outras especialidades que vai contar pra gente aqui do Parlamoca. Vamos atualizar aí os casos de avistamentos, todas essas luzes que estão sendo vistas no céu. Tem muitas novidades. Edson Boaventura! Tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer estar aqui no Parlamoca novamente, né? Bom, Edson, e hoje eu tenho certeza que o bate-papo aí vai ser bem interessante, né? Porque hoje a gente vai falar também sobre os fenômenos paranormais, né? Fantasmas, espíritos ou más interpretações, né? Como que a gente deve denominar isso, né? No ano passado a gente recebeu aqui, no Halloween, o Tiago de Souza. Opa, legal. Conhece ele? Conheço. Então, ele fez o episódio O Que Te Assombra. Foi muito legal também. E ele indicou vários locais na cidade de São Paulo com manifestações de assombração, fantasmas, né? Citou a menina do Correio, caso da menina do Correio, do Andraus, do Martinelli, né? E todos esses locais têm relato de fantasma, manifestações paranormais. Cemitério, né? Ele contou várias histórias. Você já tem 4 décadas Martinelli, aí. Eu trabalhei em frente ao Martinelli no Banco do Brasil. E houve até uma situação em que a minha chefe, chamada Ana Magno, ela era um Halloween também, e tinha um blog do centro que a gente trabalhava, era o CSO, Centro de Suporte Operacional, e aquele blog sempre vinha com alguma matéria característica da época que estava passando. Como era Halloween, isso há muito tempo atrás, ela chegou para mim e falou assim: ô Edson, você já mexe com esse negócio de disco voador, OVNI, ET... Você não quer fazer umas pesquisas aí sobre fantasmas aqui no prédio da São Bento, né? Do Banco do Brasil da São Bento? Eu falei, posso até fazer, né? Sem problema, né? Só que como é que eu vou fazer? Porque tem o meu horário de trabalho. Ele falou, não, você tira aí meia hora, 40 minutos, eu informo todo o prédio e aí você dá a carteirada, entra lá, pode conversar com quem quiser, né? Com funcionário, faxineira, vigilante, bombeiro, enfim, ascensorista, que tem muitos casos aqui. Eu falei, tá bom, vamos fazer isso. Aí comecei a investigar os casos no prédio. Do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil. E acabou saindo 2 matérias, né? De tanta coisa que a gente acabou achando lá. E o interessante é que o Martinelli tinha algumas manifestações também fantasmagóricas e coincidia o andar do Martinelli com o andar onde a gente tinha alinhava com o Banco do Brasil do outro lado da rua. Olha só. Então era muito louco o negócio e depois eu até posso contar aí alguns casos interessantes. Antes eu queria fazer alguns lembretes e agradecimento, né? O nosso patrocinador, que é o Grupo São Cristóvão Saúde, que está com uma novidade, está com um aplicativo novo, né? De cara nova, muito mais intuitivo, muito mais amigável. Então vai lá, confere baixa o aplicativo, atualiza o app, que vale a pena. E agradecer os apoios da Project Elétrica, do Ronaldo Gaúcho, Casa da Arte, do seu Ângelo, da esposa dele, e do Corte Kids, do tio Alê, que está aí no boné do Marquinhos, que hoje está estreando uma camisa nova aí do Juventus também, que foi oferecida pelo pessoal lá da camiseteria, lá na Rua Javari. Ai, que linda, né? Bonita, né? Olha, e você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, youtube.com/parlamoca e nos siga no Instagram também, @parlamoca. Mas Edson, falando sobre esses fenômenos paranormais ou fantasmas, então, por exemplo,
O que são esses fantasmas? O que é? O que é fantasma, espírito, energia? É isso que a gente está falando? Então, há uma convenção dentro desse meio, né, do pessoal que caça fantasma, ou mesmo dentro da parapsicologia, que entende que pode ser 3 tipos de manifestações relacionadas à espiritualidade. Então, você pode ter um espírito inteligente que não foi para o lugar que ele deveria ter ido depois de ter morrido. Tá. Então, ele fica vagando por algum... Tá preso aqui por algum motivo? Por algum objetivo, alguma coisa que ficou mal resolvida. Às vezes, uma botija enterrada, um bem... Falta de consciência também, talvez? Da morte? Não, eu acredito que falta de consciência eles não têm. Eles ficam porque querem mesmo, porque tem alguma coisa mal resolvida. Tá aprendendo. Tá aprendendo e aquela coisa não tem... na hora que você fica nessa condição, aparentemente, uma noção de tempo. Nem de tempo, nem de espaço. Então, assim, tem 3 manifestações. O espírito inteligente, a energia residual. O que é energia residual? Aconteceu um fato traumático, um assassinato numa casa, e aí fica impregnado... Até na parede, dizem, né? Na parede, em objetos, né? Tá. Em várias coisas. E isso pode se manifestar, mas é diferente do espírito inteligente, porque o espírito inteligente, ele responde através de aparelho, de spirit box, desse tipo de coisa, né? De alguns equipamentos. Já a energia residual, ela geralmente não responde. Não grava no gravadorzinho, não... Tá, mas é uma energia, não é um espírito. É uma energia. E aí ela funciona... motivada por alguma coisa. Dizem que quando está tendo uma tempestade elétrica, isso pode estimular o aparecimento dessas manifestações energéticas. E ela funciona como vamos dizer, um filme que ele sempre se repete. É como um disco tocando... Né? Então toca aquela faixa, daqui a um tempo ela toca a mesma faixa, e depois a faixa novamente, e não sai daquilo. E é sempre num local específico. Então tem o espírito, a energia residual e tem a egrégora. Essa é a pior. O que é egrégora? A egrégora é assim, vamos supor que você tem um grupo de pessoas, pode ser até investigador paranormal, que aí eles, por exemplo... falam assim, olha, aquela casa ali abandonada tem espírito ali. Tem um espírito de uma mulher de branco. E às vezes nem tinha, ouviu de alguma pessoa que inventou uma história e aí o que acontece? Começa aí os caçadores paranormais lá atrás dessa suposta mulher de branco. Que aí o cara, de repente, tem um suposto contato. Eu tive contato com a mulher de branco. Aí passa a acreditar. Muitas pessoas acreditando com uma vibração mental para aquele negócio, cria uma energia viva e que interage. Favorável, vamos dizer, cria um ambiente favorável para um espírito... Não, ele gera um ser energético, que aí a gente não sabe se é um ser realmente que foi criado da egrégora da mente das pessoas, ou se pode ser até um outro espírito... Canalizado, digamos? Não, um espírito assim, inteligente que assumiu aquela propriedade, aquela forma para... agradar ou para de certa forma assim absorver as energias daquelas pessoas que acreditam naquilo. E isso é extremamente perigoso porque de fato aquilo não existia. E eu já vi, por exemplo, tem alguns pesquisadores, caça-fantasma americanos que chegaram a fazer experiências nesse sentido e deu certo. Eles falaram e repetiram características, nome, por exemplo. O nome do fulano de tal, do pai dele é tal, o nome da mãe é tal, e ele gosta muito de pegar no K2, porque ele gosta de brincar com isso, ele acende as luzinhas, né, o aparelho. E aí, de repente, que aconteceu? Quando eles foram fazer a investigação lá, quando apareceu esse suposto espírito que tinha sido criado, que não tinha objetivo nenhum ali, ele passou a absorver a característica do pai e da mãe.
E aí foi perguntado no aparelhinho, olha, fiquei sabendo que o seu pai, né, lutou na Guerra Civil, tarará, qual que era o nome dele? Aí ele fala o nome que tinha dado. Aí a sua mãe, direitinho, fala o nome que eles tinham dado. E até aquele momento não existia aquela informação. Então isso é extremamente perigoso, porque você cria algo que não existia e não tem nada a ver com a energia residual e com o espírito inteligente. E quanto você acha que essas questões passam pela crença ou pelo racional, pela prova científica? Como é que se dosa isso, vamos dizer assim? Então, você acha que a pessoa tem que ter... Porque, pô, tem pessoa que é cética, né? Se essa pessoa cética vai numa casa que é tida como assombrada, você acha que ela vai sofrer esse impacto? Ou por ser cético, ele fica blindado e não... Então, depende do tipo de manifestação que vai ter ali. Ele por exemplo, se ele não acredita, geralmente acontece o seguinte, não vê nada. Não vê nada. Né? Mas se você já está suscetível a alguma coisa, a crer em alguma coisa, porque acontece mesmo, o pessoal falou, saiu no jornal, lá no passado já se falava. Você também está suscetível a isso. Aí você acaba, às vezes, vendo esse tipo de manifestação também. Que nem, por exemplo, você vai para Paranapiacaba aqui, sim, e lá tem um monte de caso de fantasma, de panela que bate, de... Bom, o lugar já passos, assusta, né, um pouco, né? O lugar já assusta um pouco. Aquele fog, as casinhas de madeira te reportam para um lugar meio fantasmagórico. Então, ali, aí você já tem todo o ambiente favorável, propício, né, e favorável para essas manifestações. Agora, o que a gente tem hoje? Existem equipamentos para fazer investigação, por exemplo, paranormal, caça-fantasma, que muitas vezes eu vejo, né, com tristeza, que algumas pessoas que fazem isso fazem de qualquer jeito e sem tomar os devidos cuidados. Porque um equipamento desse, de caça-fantasma, ele pode sofrer interferências de outras coisas e dar um falso positivo, vamos dizer, um falso sinal de que está tendo alguma coisa ali e de fato não é. Então é importante, por exemplo, quem vai numa casa que já tem uma fama ali de ser assombrada, fazer a pesquisa histórica da casa, quem morou, se morreu alguém ali, para você ter todo esse respaldo, né? Essa história de fundo, para ver se na hora da investigação paranormal ali vai aparecer alguma evidência que cruza, né, que corrobora, sim, algo histórico que você já tem. Os mais antigos da casa tinham lá suas coisas, defumava, jogava sal grosso, cria algumas situações lá para dar uma limpada no ambiente. Isso, né? É quando tem alguma manifestação mais agressiva, né? Porque tem espíritos que, sabe, não fazem mal, estão ali, simplesmente apegados em alguma coisa, e tem outros que às vezes são parentes da família que mora ali, que morreram e ficaram apegados porque gostava de fulano de tal, ou porque não gostava, entendeu? Tem essas e aí, como ambiguidades aí. Como é que a gente faz para ajudar a encontrar o caminho que eles têm que seguir? Então, geralmente... Peraí, primeiro, antes disso, é bom ter um espírito lá em casa? Eu não gostaria de ter, não, viu? Porque se foram da família que você goste. Mas... Ele não protege a casa de ladrão, essas então, coisas? Tem uns que dizem que estão lá para proteger, porque gostava do neto, gostava não sei o quê, e ficou ali meio... Às vezes aparece isso quando você faz a sessão de Spirit Box, que é a caixa dos fantasmas. Então você conversa e às vezes vem essas mensagens, ou quando você faz uma sessão de EVP, né, usando o gravadorzinho, fazendo perguntas, você às vezes tem respostas, né? Geralmente são respostas simples, mas às vezes vem frases completas. Você trouxe equipamento hoje? Trouxe. Quer dar uma olhada? Você não vai ligar esse equipamento aqui. Espera um pouquinho. Quando você liga grava a voz do ser... Mostrar alguns aqui, ó. Grava a voz do ser, Edson. Grava. Tipo, você pergunta assim, tem alguém aqui? Aí alguém vai falar, sim. Assim?
Sim, é isso? Não, você pergunta, por exemplo, você morreu de quê? Aí ele fala, morri de assassinato. Como ele morri fala? disso. Ele fala como? Através do gravador. Equipamento? Ou através desse aqui, ó, que é o Spirit Box. Eu vou mostrar alguns aqui, alguns equipamentos. Oxe, Maria. E o Edson, acender vela em casa, é verdade que não é bom ou não tem nada a ver? Ou é bom ou não é bom? Eu não acendo. Não acende? É porque assim, ó, dizem aí os caçadores de fantasma que geralmente eles, quando acende a luz, acaba atraindo, né? Se tem algum espírito que está precisando de luz, ele vai para a fonte aonde tem a luz. Ele está falando que o espírito de luz não precisa da luz. Então, se você acende a vela, vai ser não para o espírito de luz. Teoricamente, se o negócio não foi para onde ele tinha que ir, ele já está em trevas ali. Eu entendo. Assim, está perdido. É como se fosse uma alma perdida. Ganhei um monte de vela aromática, eu não posso acender. Porque eu tenho medo. Viu? Mas assim, quando tem... Fazer uma oração antes de acender a vela. Quando tem... Quando Uhum. tem espírito, né, maligno, né, que nem você estava falando, o pessoal geralmente eles tratam com o negócio de sálvia, né? Aquela sálvia branca, né? Então é muito comum eles usarem. Eu tenho uma, nunca precisei usar. Espírito maligno, mas isso aqui que é a sálvia branca. Sim. Né, que quando tem algum demônio, né, alguma coisa, então é tipo um exorcismo para você tirar aquela coisa de dentro da casa. Então é isso aqui, ó. De caça também. Ele é até cheirosinho, né? Ô Edson, quando a gente sente esses arrepios assim é porque passou o cheiro da sálvia. Sabe quando dá aquele... Ah, gostoso. Então, quando passa assim, é porque passou o espírito dentro da gente? Não? Não necessariamente, ainda né? bem. Não Mas quando você está numa casa assombrada e sente o espírito, aí provavelmente vai sentir algum arrepio, né? Alguma coisa. E tem aqueles que são, assim, um pouco mais agressivos, né? Então, eles arranham, mordem. Tipo aquele filme do Ghost, que o cara bate e consegue fazer coisas se moverem e tudo mais, né? Nossa, quanto equipamento! Quanta coisa. Então, o Spirit Box é para você conversar com o espírito, né? Então, é um radinho que ele começa a rodar numa frequência branca. Então, geralmente, você coloca aqui o foninho de ouvido e uma pessoa fica aí escutando e uma outra, ela pode ficar vendada se quiser, só escutando, e a outra vai fazendo as perguntas para aquela manifestação. E aí ele consegue falar e você vai ouvir a voz das respostas. E depois você cruza para ver se está fazendo sentido aquele negócio ou não, né? Esse equipamento é o que? Americano? É americano. É americano. Então, esse aqui é usado para você captar vozes, né? Esse aqui é para captar, por exemplo, campo energético de baixa ou alta frequência. É um equipamento que é usado também na parte elétrica para você usar, mas por que se usa esse equipamento em caça-fantasma? Como chama esse? É o K2. Tá. K2. Ele pega energias assim do ambiente? Esse aqui, aí você liga, né? Então, o que acontece? É que deve ter celular, tem um monte de coisa ligada, por isso que ele está chegando aqui, no laranja. O normal é ele ficar no verdinho, né? Ele ficar estabilizado no verde. E quando você vai numa casa que está assombrada, tal, o ideal é que você tenha tudo desligado, não esteja com o celular ligado, porque o celular, ele vai... Você tem algum celular aí? Aqui. Encosta nele aqui que você vai ver que já foi até o vermelho, você viu? Pegou o vermelho. Pegou um pouco. Aquela mensagem lá que você recebeu. Mas ele já, tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Porque o celular, ele tem esses campos que o equipamento detecta. O fantasma, né, segundo os estudos que têm sido feitos aí, eles também interferem nisso. Aí vai pro vermelho. Oi? Vai pro vermelho. Vai pro vermelho. Geralmente, por exemplo, quando você não tem nada dando interferência, ligado, ele tem que ficar no verde paradinho. Ele para no verde, ele nem chega para lá. Tá piscando vermelho! Mas é por conta dos equipamentos, tudo que tem aqui, tá. Então ele está interferindo. A TV também influencia? Interfere, quer ver,
bem pouco. É, bem pouco. É bem pouco. Mas por isso que tem que ser um ambiente neutro. Esse é o K2. Né? Esse é o K2. É o K2. Ó, que é o medidor aqui? de EMF, equipamento que ajuda a medir campos eletromagnéticos para identificar dispositivos que produzem altos níveis de radiação. Tá. O medidor testador EMF é usado principalmente para testar TV, computador, isso no uso habitual dele, né? Forno de micro-ondas, geladeira, impressora, torre de celular, eletrodoméstico de baixa frequência e na caça-fantasma. Esse aqui é parecido também. Esse aqui pega, por exemplo, energia de micro-ondas e também variação de temperatura. Ah, porque eles são frios, né? Isso. Quando o fantasma se aproxima, geralmente cai a temperatura imediatamente. Por isso que eu acho arrepio. Entendeu? Aí por isso que dá o arrepio, alguma coisa. Ó, ele tá pegando alguma energia aqui, ó. Tá vendo? Mas é por conta dos equipamentos ligados. Mas, ó, ele funciona, tá vendo? Entendi. Ah, quando apita é porque tem, tipo assim, teria um Tem fantasma. radiação. Na verdade, radiação. a gente tá no meio da radiação dos equipamentos aqui. Agora a TV influencia, né? Então, na TV não tem. Não tem? Não, ó, é pra cá mesmo. Talvez seja celular, né? Não. É alguma coisa Sei lá. que tá pegando por aqui. Então, geralmente você usa, né, isso aqui, variação de temperatura ou de campos, usa esses dois aqui. Esse aqui para conversar. Esse aqui é interessante, esse eu trouxe dos Estados Unidos agora, faz pouco tempo. E esse aqui, ele não tem problema de celular, se você chegar ao celular, ele não vai detectar, que ele atua da proximidade, tá vendo? Depois chegou próximo. Então, se o espírito encostar nisso daqui, ele pode até interagir. Então, você fala assim, olha, eu vou te perguntar tal coisa, você morreu afogado? Se for sim, acende a luz verde. Aí ele consegue interagir, assim, acender a verde. Entendi. Se for não, acende a vermelha, sei lá, alguma coisa assim. Tipo assim, tem algum espírito aqui? Então, se falar, tem algum espírito aqui, se tiver, encosta nessa antena. Se tiver, encosta nessa antena que está no meio da mesa. Isso. Aí a gente fala para o espírito, tá vendo essa luzinha vermelha? Então, é um equipamento, não faz mal, tal. Aí você pode encostar aqui. Geralmente, o que se faz? Se pega algum apetrecho que foi da pessoa que morreu, que você já está... supondo que seja aquele fantasma daquela pessoa. E aproxima. E aí você coloca... Perto para canalizar. Coloca aqui um grampo conectado na roupa ou em alguma coisa do ambiente. Porque você estimula o fantasma lá, o espírito. Olha, encosta aqui nesse negócio que foi seu, tal, tá vendo? Ó, tá aqui, tá. Aí, de repente, pum, o negócio acende. Aí você sai correndo... né? Porque realmente houve uma manifestação real, mas você pode ver, ó, se ficar longe, geralmente o caça-fantasma tem que ficar longe, né, desse negócio. Aí se o espírito estiver ali, ele vai, se ele chegar perto desse negócio... E você comprou há pouco tempo esse equipamento? O REM-Pod eu trouxe agora dos Estados Unidos. E você já testou com alguém? Deu... Não, assim, em caça-fantasma ainda não. Tá. Mas eu sei como funciona tudo e a hora que tiver uma oportunidade eu vou levar ele. Sim. O que eu já usei foi esse aqui, o K2. O que mais que se usa? Um gravadorzinho para você gravar, fazer perguntas... e deixa o espírito falar. E ele consegue falar. A gente não vai escutar. Só depois, na hora que a gente voltar à gravação. Então, você fala, você é fulano de tal? Aí, de repente, vai estar lá sim. Com outra voz, né? Mas você não Se for homem, vai estar uma voz masculina. Se for mulher, voz feminina. E muitas pessoas que eram da família e tudo mais, às vezes reconhecem a voz do próprio morto. Porque é igualzinho. Só que a gente não escuta na hora a pessoa falando, nada disso. Ela só fica... Isso tá estranho. Isso tá estranho. Porque ninguém tá encostando. Isso não era para estar fazendo. Não era. Tem alguém aqui no meio da gente, toca nessa antena. Você tá vendo que acendeu aquela luz? Não era para estar assim, não. Vou até desligar de novo.
Ela tem que ficar assim. Entendi. Ele se manifestou sozinho. Hein? Alguma coisa, sei lá, a gente falando pode ter estimulado. Mas eu não quero falar com nenhum espírito hoje, não. Bom, outras coisas mas que também ligado. São utilizadas, vamos supor que tenha um espírito de criança, que muita gente às vezes vê, né? Sim. Era criança, morreu na creche, sei lá, correndo. Em algum lugar, correndo, hospital, às vezes tem. Então, o que se fez, né? Se fez uma adaptação. Isso aqui são bolinhas de luz que é usado para PET. Ah, Tá? E aí os caça-fantasma falam, pô, isso daqui funciona. Então, o que você faz? Leva uma bolinha dessa, você aciona, ela vai acender uma luzinha, tá vendo? E daqui a pouquinho ela vai parar. E aí você fala com o espírito da criança. Olha, eu trouxe um brinquedinho para você, ela acende uma luzinha, né? Se você está aqui no ambiente, encosta nessa bolinha, né? Faz ela movimentar. Ligar. Se ela movimentar um pouquinho que seja, ela vai acender uma luz, ó. Tá vendo? Entendi. Então, se alguma coisa tocar nela. Aí você coloca uma câmera, né? E fica observando. Se acender a luz, é porque alguma coisa inteligente ali interagiu com você e respondeu. Então, assim, são coisas simples, né? Que o pessoal está utilizando. Por não conhecer profundamente esses fenômenos, que é um negócio está sendo estudado ainda. Então, por isso que eu falo, tem vulnerabilidades, pode ser que aconteça algum erro de medição, sim, porque os equipamentos, eles não foram feitos para isso, mas estão sendo adaptados nesse estudo, né? Está se evoluindo. Isso aqui, por exemplo, é uma câmera de infravermelho. Então, a câmera de infravermelho é aquela que você olha e fica meio verde, né? Então, às vezes, pega algum espectro, pega algum espectro e você consegue filmar. A gente usa também isso aqui para filmar OVNI no céu também, né? Ele dá uma... Se você levar esse equipamento, por exemplo, num centro espírita, provavelmente ele vai... Ficar louco, vai ficar se manifestando. É bem provável, bem provável. Isso no cemitério também? Bem provável. Você chegou a usar no cemitério? Eu usei no cemitério. Eu acho que eu separei alguns vídeos. Acho que a gente pode dar uma olhada. O Ricardo tem aqui, ó. Tem um vídeo? Samantha? Ó, então... Tem um outro vídeo que aparece... Vai aparecer mais. Qual cemitério é? Esse aqui é um cemitério em Limeira. Em 2022, eu fui fazer um podcast lá de ufologia, e aí tinha uma dupla de irmãos gêmeos que faziam essa parte de caça de fantasma lá no cemitério. Aí eles me convidaram, eu estava com o K2 e tal, levei. E como é que foi a história? O Carlão, que era do podcast, era o podcast do Gago. Olha isso. Então, isso aqui é um ser, né, luminoso, pode ser um fantasma, ou até um ser de OVNI e tal, e que, através desse equipamento, fica esverdeado. Então, só para vocês terem uma ideia... A olho nu, não. A olho nu, você vê só aquela coisa... Quem que era essa Samantha? Quem vocês estavam procurando? Não, então, o que aconteceu? O Carlão... Ele estava lá no cemitério, a gente foi fazer a investigação paranormal no cemitério. Aí, quando nós voltamos, que já havíamos encerrado essa investigação paranormal no cemitério, que apareceu lá algumas pessoas, foi falar com a gente. A parte alta, vamos dizer assim, da investigação foi quando a gente estava passando numa campa, e aí alguma voz falou assim, segue o gato. E falou 2 vezes, segue o gato. Aí apareceu um gato do nada, a gente foi... Aí ele foi andando, parou numa campa, assim, meia pobrinha, e ficou ali em cima. Aí a gente foi se aproximando, ele saiu. Aí ali a gente começou a tipo, fazer uma conversa com esse equipamento. Olha, tá dando de novo. Aí começamos a fazer Claro, você tá falando... Vou desligar esse troço aqui. Aí... Senão começa a atrair coisa, né? Aí o que aconteceu? Mas tá desligado e ligado, sempre vai atrair, né? Mas aí a gente não tá vendo, né? Pelo menos a gente não tá vendo. Não interfere. E aí o que aconteceu? Não cria egrégora. Na conversa com o espírito ali, né? Que
teria morrido, ele contou que ele foi morto numa emboscada porque ele tinha namorado uma mulher lá que não era, que era uma mulher casada. Aí ele falou que não era legal fazer esse tipo de coisa, se ele pudesse voltar no tempo que ele não faria. E aí a gente, num certo momento, perguntamos, através do Spirit Box, qual que era o nome da pessoa. Ele falou não sei o que lá, e Schultz. E aí, coincidentemente, tinha aquele nome com o sobrenome Schultz lá no cemitério, próximo dessa campa. E aí? E aí fica por essa história. Aí o que aconteceu? Esse foi a pesquisa, assim, que... o ponto mais alto da pesquisa que a gente fez. Aí a gente já tinha encerrado, voltando, saindo. O Carlão, ele não acompanhou a gente na pesquisa, ficou lá fora. Aí nós levamos no cemitério um policial militar também para fazer a segurança, né? Que você não sabe o que pode acontecer. Vocês pediram autorização para entrar no Sim, cemitério? Foi pedida a autorização e foi um policial militar para fazer a segurança. E o Carlão ficou ali fora. Aí ele foi no banheiro. O Carlão foi no banheiro. Quando ele saiu do banheiro, ele olha para as tumbas, né, os túmulos, onde era o túmulo infantil, ali um monte de túmulo de criança, e ele vê uma menina correndo de um túmulo para outro, com aquelas roupas antigas. Ai, tadinho. De uma menininha. E saiu correndo, ele falou. Samantha. E aí ele assustou. E aí depois, quando a gente... saímos da investigação, o Carlão contou isso, falou, vambora, ele estava assustado, vambora, eu não quero ficar aqui. Aí, o que foi? Conta aí. Ele contou que tinha visto, queria ir embora, mas eu falei, não, conta aí. Eu gravei ele, e aí depois a gente foi até a tumba ali, né? E aí tinha uma foto. Quando ele viu a foto, ele falou, ela, que era aquela menininha ali. E aí a gente perguntou o nome, aí ela falou Samantha, através desse aparelho. Aí falou que tinha 10 anos, né, na conversa toda, e no final já da saída, que aí depois ela não quis falar mais nada, simplesmente, aparentemente não queria falar, né, falou, você quer falar, quer deixar uma mensagem? Não. E ficou nisso. Aí a gente falou, então a gente vai embora. Aí a gente falou para ela tocar no K2, que é esse daqui. Ou seja, no cemitério você não vai ter nenhuma interferência de nada, né? E aí ela toca. E aí, conforme a gente falava, toca mais uma vez, só pra gente saber que é você. Aí, pum. Então, coloca esse vídeo aí. Dá um sinal pra gente. Aqui, ó. Olha lá. Dá um sinal pra gente. Aqui, ó. Tá bom. Acendeu aqui, ó. Tá dando sinal aqui no K2. Olha lá. Essa dela. Essa menina. Tá mentindo? Não, lógico que não. Aqui, ó. Vambora, cara. Olha lá, deu sinal aqui, ó. Olha aqui no K2 também. Vambora, meu. Aí, ó, mostrou. Muito obrigado. Obrigado, hein, Samantha. Aqui, arrepiou. Olha lá, eu vim aqui, ó. Eu vim. Pergunta pra ela se não foi ela que saiu dali e veio pra cá. Briga, eu tô todo arrepiado também. Olha, Samantha, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua mensagem. Ó, aqui, ó, segundo de novo, né? Muita luz pra você onde você estiver, muita amor. Muita luz. Muito amor, tá bom? Fique em paz, irmã. Dá o último sinal pra nós aqui. Mais um só. Mais um só. Aí a gente vai embora. Obrigado. Obrigado. Consegui. Muito boa noite, Obrigado, tá bom? obrigado. Tchau. Gente, a São Samantha almas precisa sair perdidas. daí. Ou seja... Ninguém ajudou ela a ir embora. Não, ela ficou... E assim, foi interessante que a gente, saindo do cemitério, você tem que sair de costas, tem todas aquelas coisas, né? E aí a gente falou para ela, ó, se você quiser acompanhar a gente até a porta do cemitério, tudo bem. E os equipamentos acusando... Que ela tava lá. A gente tem tudo isso gravado, saiu no canal desses caça-fantasma também. Edson, liga de novo pro nosso diretor ver, ele não viu, ele perdeu, foi pegar pizza. Quando a gente chegou ali na saída... Na porta. Todos os equipamentos fizeram assim, desligaram. Ela ficou lá. Ainda bem, senão a Samantha estaria aqui com você, é louco, não quero a Samantha me acompanhando, não. Mas o Carlão ficou bem impactado, Imagino, né? coitado Que ele Carlão. não quis, né? Coisa. Aí viu fisicamente, né? A menina acabou se manifestando fisicamente para ele. Então, assim, o mundo espiritual é algo extremamente... inexplicável.
E assim, algumas pessoas, por exemplo, me veem pesquisando UFOs, né, OVNIs e tal, a gente usa a metodologia científica. Então, se algum dia eu for fazer alguma investigação assim, que assim, eu pesquiso mais OVNI, mas se a gente topar alguma situação dessa, de fantasma e etc e tal, de energia residual, eu tô preparado para investigar e dentro daquela pegada minha de metodologia científica. Então, assim, não é doideira, não tem nada a ver. A gente conhece os equipamentos, sabe das vulnerabilidades de cada equipamento e sabemos também como utilizá-los para potencializar e ver se realmente você está tendo um contato com alguma coisa inexplicável ou não. Mas por exemplo... E o meu canal, ele chamava como? Enigmas e Mistérios, né? Agora que a gente mudou o nome para Edson Boaventura. Por quê? Porque a paranormalidade, a parapsicologia, a ufologia são temáticas que estão aderentes e dentro do Enigmas e Mistério. Porque é um mistério todas essas coisas, essas manifestações paranormais aí. Esse aqui, ó, eu queria mostrar esse outro equipamento. É um iPad, esse aí. É um iPad, mas ele tem um programa, um microchip, deixa eu só ligar ele aqui, que ele vai te dar a visão, ó, se apontar para alguma pessoa, aponta para mim que vocês vão ver. Você vai ver a parte de... Tá vendo? A parte termal, ou seja, as cores, né, de alguma coisa viva. A gente é quente, né? Então a gente tem... Tá vendo? A pizza. Então, agora imagina você levando esse tipo de coisa numa casa mal assombrada e lá você não tá vendo ninguém e aí você vê o espectro da pessoa ali. Tem alguém do meu lado? Tem. Não, quem? O diretor que está trazendo a pizza. Vou aproveitar e trazer uma coisa boa. Opa, pizza! Olha, chegou aqui a pizza da Due Fratelli. Agradecer aos irmãos da Due Fratelli Pizzaria. Carlinhos e Jorge. Olha que delícia. Lá da Rua Pinheiro Guimarães, no Jardim Avelino. Peça sua pizza da @DueFratelli São Paulo, porque eles têm também lá no Nordeste. Isso. Vou falar o telefone, ó. Porque esse assunto da fome, né? 2346-3528. 2346-3528. Aí você liga, pede a sua pizza e fica vendo o nosso episódio aqui do podcast, curtindo muito. Pinheiro Guimarães, 560. O espírito, geralmente, no termal, ele vai apresentar uma coloração mais pro azulado, porque é frio. É algo frio, mas você consegue ver o espectro. A gente está usando isso aqui agora também nas pesquisas ufológicas. Né? Porque como está aparecendo uns seres luminosos lá em Cláudio, em Minas Gerais, daqui a pouco a gente pode até falar a respeito desse caso. Você teve lá recente, né? Tive bem recente, porque voltou a aparecer o fenômeno novamente lá, e são seres luminosos. Né? Agora, quem vê esses seres, se for um pessoal mais antigo, o espírita vai achar que está vendo um fantasma. Ou um ser energético, luz, né? Um espírito de luz, alguma coisa assim. Já na tua visão, já é no caso lá, como tem o disco voador, né? Tem a nave também, então ufologia. E não seria nada relacionado a fantasma. Paranormalidade, digamos assim. Mas fora esse, me empresta o meu celular só para mostrar uma coisinha. Você sabe que recentemente eu ouvi uma entrevista de um pesquisador também, falando sobre esse tema, né, de paranormalidade, e ele citou o Chico Xavier, né, com alguns textos que foram psicografados de poetas brasileiros, né? E, na época, o Monteiro Lobato estava vivo, né? E o Monteiro Lobato leu os textos e disse o seguinte, que falou assim, olha, se isso não for verdadeiro, esse cara tem que ir para a Academia Brasileira de Letras, porque ele escreve com a mesma capacidade de um Castro Alves, né, de grandes escritores brasileiros. Né? Ou seja, você não consegue, tem coisas que você não consegue driblar, você não consegue fazer... Não dá, uma pessoa seria um gênio, né? Exato. Ó, esse aqui é legalzinho, quer ver? Ó?
Ele chama câmera SLS. Então, sabe o Kinect? Sabe o Kinect? Então, por exemplo, você está lá também no ambiente, se tiver um espírito ali, meio espectral, esse equipamento, ele vai aparecer esse esqueletinho verdinho e se mexendo, né? Então, a pessoa, nós que estamos no local... vamos supor aqui, ó, por exemplo, se apontar para isso aqui, ele vai entender que é uma pessoa. E aí, vamos supor que fosse um fantasma, né? Então, você não está vendo nada, o aparelho está detectando, então você pode, de repente, falar assim, olha, seu espírito tal, encosta na minha mão aqui. E aí você vê a mãozinha o Kinect saindo e encostando na sua. E às vezes a pessoa tem uma sensação de frio, um choquinho que ela... recebe, entendeu? Interessante isso aqui. Então, são tecnologias que você está utilizando para ver aquilo que às vezes você não está vendo a olho nu, mas que está ali. Está ali, a gente não consegue identificar, Ele tem que pegar uma forma humana, senão ele não uma consegue forma identificar. Humana, uma forma humana. E assim, se aparece alguma coisa que realmente não deveria estar ali, aí é uma anomalia. Ele pega também. Ele pega. Entendi. Vamos dar uma respirada que eu preciso dar um recado para quem está em casa. Atenção, quero falar do Marista Glória. É isso mesmo, pessoal, ainda dá tempo de você fazer a matrícula do seu filho e garantir vaga do seu filho, da sua filha, numa das melhores escolas de São Paulo, da região aqui do nosso bairro, Moca, Vila Prudente, ali Ipiranga. É o Colégio Marista Glória, lugar perfeito para o seu filho, para sua filha ser acolhido, crescer, se desenvolver. Por quê? Porque lá tem a sólida tradição marista, né? Que une os valores educacionais, as necessidades dessa nova geração também. E no Glória, a educação ela vai dar desde a primeira infância ali até o último ciclo. Então, eles vão acompanhar todo o processo do seu filho com uma equipe de excelência formada por professores, colaboradores dedicados, que vão acolher cada aluno como indivíduo. O seu filho vai ser conhecido como a pessoa que ele é e não como um número. Resultados que falam por si, né? Porque os alunos do Glória se destacam na aprovação das melhores universidades, comprovando a sua qualidade de ensino. A infraestrutura lá, gente, é completa. Então, o seu filho, sua filha, eles vão se desenvolver em artes, em esportes, em cultura, oferecendo aquela formação que precisa ser diversificada, enriquecedora para o mundo atual. Ainda dá tempo de matricular? Ainda dá tempo. Vai até lá, conheça, leve seu filho para conhecer, porque ele vai amar. É aqui do lado da Moca, no Cambuci. E conheça o colégio, então, Marista Glória. Agende a sua visita no telefone. Ó, vou passar o telefone para você. 3207-5866. Vai aparecer aqui embaixo também. 3207-5866. Ou 2699-5605. 2699-5605. @ o Instagram, Marista Glória. @ Marista Glória. Marista Glória, mentes atuais, corações atemporais. Muito bem. Aí eu pergunto, então, Edson, se tem Primeiro, como que a gente vai saber que tem um fantasma em casa? Pronto. Geralmente você vai ter ou vai ver vulto, escutar barulhos, embora aquela coisa, um barulho pode ser um rato, pode ser uma madeira né, estourando, sofrendo ali algum tipo de variação térmica, né? Então acontece isso. E o horário? Também, então, o horário das 3 da manhã, diz que é um horário que... É complicado. É que nem eu morei numa casa que chegava um determinado horário, sempre naquele horário, o quadro caía da parede. Plá! Né, eu já tinha visto subindo a escada, isso no Guarujá, há muito tempo atrás, né? E então, era alguma coisa diferente. E os meus filhos pequenos, naquela época, diziam que viram... A minha filha, por exemplo, que mora no Japão, quando ela era pequenininha, ela falou que viu uma mulher com uma criança no colo. Só que a gente não via. E ela estava vendo alguma coisa ali. E ali foi um lugar de um sítio, uma fazenda antiga, na época do Guarujá, lá atrás. Então, pode ser que tenha ficado alguma energia residual ali, né? Aí se a gente vê que tem um fantasma, ou se sente uma coisa estranha, ou ouve um vulto, né? Uma vez eu fui pegar meu filho para acordar, era de madrugada, e aí eu fui pegar ele assim, aí ele tava dormindo assim, aí ele fez assim, mãe, não olha para trás, não olha. Ele falou isso? Ele falou.
E aí eu tinha acabado de assistir um episódio de Stranger Things, aquela série de terror da primeira temporada. E eu tava assim, eu congelei. Aí ele falou, não olha pra trás. Você não olhou mesmo? Eu não olhei, ele tinha 3 anos. Meu Deus. E eu senti um negócio atrás de mim. Que tinha alguma coisa ali. Tinha alguma coisa. Aí eu peguei, cobri ele. Aí eu fui assim na cama, entrei, deitei do lado dele e fiquei assim, tipo, eu não virei pra trás. E eu, tipo assim, falei, ai! E eu senti que tinha um negócio ali, eu nem olhei. Então, as crianças, elas têm uma ele sensibilidade, ele tava né, dormindo, pra sabe? ver essas E não tem coisas, tanto freio, né? Não tem. Porque é uma coisa mais... Eu vi, assim, muita coisa quando eu era menino, assim, mais criança. Tanto é que eu vou escrever um livro agora que vai chamar Edson Boaventura Contando Histórias de Arrepiar. Nossa, esse vai ser bom demais. E aqui eu pretendo trazer alguns casos, né? Que eu fui protagonista, minha família também, meu irmão passou por dentro de um fantasma. E quando eu era pequenininho, eu devia ter ali, sei lá, meus 8, 9 anos de idade, a gente fazia o Natal na casa da minha avó. A gente morava numa edícula, no fundo. É a casa que meus pais moram até hoje. Até hoje eles veem coisa lá. São Paulo? É em Guarujá. Guarujá, no litoral de São Paulo. Você é de Guarujá? Você nasceu no Guarujá? Eu nasci em Santos. Mas morei minha vida, a maior parte da vida lá em Guarujá. E aí minha mãe e tal, os parentes, minha avó, tios, tudo lá na casa da frente. Chegou aquele horário, eu tinha que ir dormir porque o Papai Noel ia chegar. Só que naquele dia, aí eu deitei na casa de trás, mas tinha uma janela que dá para você ver a casa da frente. Aí eu fiquei olhando pela fresta, né? Minha mãe deixou lá, eu fingi que tava dormindo, mas não tava. Eu falei, hoje eu pego o Papai Noel, hoje eu vou ver. E aí o que aconteceu? Eu fiquei esperando o raio do Papai Noel, o Papai Noel não apareceu. E aí, de repente, eu olho lá na casa da minha avó, tinha um tanque assim, o banheiro ficava assim, e aí tinha uma mulher de pele escura, que eu não conhecia. E ela ficou olhando para mim, olhando para ela, eu falei, não é raio de Papai Noel nenhum, e aí eu adormeci e dormi. Quando eu acordei, frustrado, né, porque eu não vi o raio do Papai Noel já tinha deixado os brinquedos tudo, aí eu falei para minha mãe, eu vi uma mulher escura assim lá. Ah, você estava dormindo, deixa de besteira, tal. Não, eu falei, eu vi. Não. Aí passou. Aí chegou o horário do almoço, todo mundo almoçou. As crianças geralmente não comiam com os adultos, né? E aí depois os adultos ficavam ali conversando, comendo, né? Natal, aquela coisa toda. E as crianças chegavam na beira da mesa assim, pegavam alguma coisa. E aí eu cheguei, minha avó estava com uma caixa de sapato, com umas fotos antigas, e os meus tios olhando ali tudo. Quem era? Aí, de repente, jogou a foto assim, pá, essa foto aqui. Aí eu falei, foi ela que eu vi. Aí minha mãe pirou, né? Falou, você viu ela mesmo? Eu falei, vi. Era a vó Benedita, que eu não tinha nem conhecido. E aí depois, né, conversando com meu pai e tudo, essa história ela vai pro livro também. Ela tinha morrido lá, não? Morreu e foi velada lá. O que era comum. Que eu fiquei sabendo depois, através de relato do meu pai, né? Dos antigos lá. Falou, a avó Benedita ela morreu aqui e foi velada na sala. Edson, liga, vai que a avó tá aí, vai. Liga. Não para, nem. Liga, ele tem medo. Não tenho medo. Não quero atrair, levar esses negócios pra minha casa, não. Ele ligou, o negócio começou a picar. Vamos ligar de novo. Vai, só mais uma vez. Ó, ele tem que ficar assim. Ele tem que ficar assim, ele não pode dar nenhuma variação. Ele só dá variação se alguém encostar nele, ó. Tá? E aí ele não pode acender a luzinha vermelha ali na frente da outra. Ele não pode acender nenhuma luz e nem fazer nenhum barulho. Ele tem que ficar assim. Agora, se tiver alguma coisa aí e quiser encostar nessa anteninha aí, fica à vontade aí. Aí depois... Mas tem bastante relato de criança com amiguinhos, né? Amiguinhos imaginários e tal. Meus filhos viam muito isso daí. Teve um lance, quando meu filho era pequeno, que eu morava no Guarujá e tal, e aí eu gostava muito dessa parte arqueológica também, paleontológica. Com certeza. E aí eu achei umas urnas
de índio daquelas antigas, e eu levei uns ossos para casa. E deixava aquilo tudo em cima do... Dizem que não é bom, né? Então, mas ninguém sabia, só eu sabia. Até que meu filho, o mais velho, falou que estava vendo um índio dentro de casa, né? Aí eu entendi que foi o fato de eu ter levado aqueles ossos, né? Que provavelmente era de um índio ali que morou há sabe lá quanto tempo no Guarujá, nos primórdios ali. E aí eu levei de volta pro local e me desfiz daquilo, aí depois não apareceu mais. Que com a tecnologia, a gente porque às vezes a gente tem muita coisa que não se via com o microscópio, você passou a ver. Sim. Né? Eu cresci achando estudando, né, que o átomo era a menor partícula. Depois já não é mais. Não é mais. Não é mais. As coisas os equipamentos vão permitindo que você tenha outros acessos. Você acredita que isso vai acontecer também? Vai. Com os espíritos, que é uma questão de contato. Hoje já tem a tal da transcomunicação, né? Que é através de televisão, som, que já aparece imagem. Então vai chegar uma hora, porque assim, o mundo espiritual, ele é real, né? Qualquer pessoa que é de igreja, tudo, ou que já tenha lido a Bíblia, vai entender que realmente o mundo espiritual, ele é real. Ele existe tanto o bem como o mal, né, permeando ali em volta da gente. A gente não está enxergando. Algumas pessoas são mais sensíveis para perceber essas manifestações energéticas, espirituais, que vez ou outra se manifestam. É que nem, por exemplo, eu sou da igreja, tudo, mas a gente... Que igreja? Eu sou uma igreja evangélica. Então, que é bem mais ortodoxa, bem mais conservadora em relação a essas coisas. Isso, né? Não, mas o que acontece? Os estudos... tá mexendo. Os estudos Olha lá, tá oscilando. Tá vendo? Não, mas ainda não tá fazendo barulho. Mas tá oscilando. Alguém entende código Morse? Porque tá... Olha lá, tá oscilando esse negócio. Deixa aí, vamos ver, né? De repente acende alguma outra luz. Eu dou um pulo da cadeira. Se tem alguma coisa aí, encosta nessa antena aqui, ó. Encostar aqui, ó. Vai acender a luz. Eu vou mostrar como é que faz, ó. Para acender assim. Tem já uma luzinha piscando lá. Não era para estar assim. E Então, voltando, né? A questão assim... Ó. Nada, a bateria tá carregada. Tá vendo? Melhor desligar esse negócio. Mas quando... isso aí... Então, aí ela tá com medo. Mas o que acontece? As crianças, parece que elas têm uma sensibilidade maior, né? Para ver esse tipo de coisa e encara o mundo espiritual de uma forma mais tranquila. Mas voltando lá para a igreja, que a gente estava falando daquilo. O judeu, né, que tem lá a Torá dele, que estuda e tudo mais, ele sabe que existe esse mundo espiritual. Na verdade, o crente evangélico, ele não se apercebeu disso e tenta taxar tudo é demoníaco. Tudo que foge do controle ali, é demônio, e acabou. Eu falei com um mestre que estudou aí a Bíblia, hebraico, grego, koiné, aquelas coisas todas, na palavra origem mesmo. E eu falei para ele, olha, eu estou pesquisando essas coisas, às vezes manifesta assim. Ele falou, não, tranquilo, ele falou, tem espíritos, almas que não vão para onde deveriam ir e elas ficam vagando aí, até ela achar o caminho. Né? Isso existe. E existe a tal da energia residual. Isso segundo os estudos. Quer ver uma prova? A Bíblia, ela fala que quando os discípulos estavam atravessando ali o Mar da Galileia, Jesus veio andando por cima do mar. E o que os discípulos falaram? É um fantasma. Então, fantasma, isso já era normal na época do povo judeu ali. E até anterior.
Então, esse tipo de manifestação luminosa tal é algo Eu acho que comum. quando... Eu não tenho certeza, porque me falaram. Depois, quando o Rabino vier aqui, a gente pergunta que quando morre alguém de uma família judaica, eles cobrem os espelhos, que é para o espírito não se ver no espelho. Acho que são 7 dias que cobre, por exemplo, o espelho. Então, assim, para deixar o ser ir também. E o judaísmo, ele fala que a pessoa, quando morre, ela fica ainda em volta do corpo por 3 dias. Isso mesmo. Tanto é que Lázaro foi um milagre, por quê? Porque já era de 4 dias. Então, isso. não era para ele estar mais lá. Isso. Né? Então, o espírito, segundo a tradição judaica, ficava só até 3 dias. A igreja messiânica cultua até o dia 50. Aí diz que porque eu acho que a gente deve se desprendendo aos poucos desse mundo. Você vê, cada religião tem alguma coisa que considera que esse espírito fica um tempo ainda preso à matéria, de alguma maneira, ao mundo material, né? De alguma forma. E tem gente que eu acho que é mais presa à matéria, né? Eu acho que quanto mais você é apegado às coisas, deve ser mais difícil para você se desligar, né? Então, uma vez, eu estava em Pernambuco, fazendo trabalho pelo banco também, e eu fui pesquisar negócio de OVNI. Só que tinha um casarão antigo. Já foi entrar lá, né? E assim, eu fui visitar o casarão porque tinha virado museu, aquela coisa toda. E assim, diziam que tinha um jesuíta ali, né? Mas, tranquilo. Aí eu voltei para Recife, eu estava no interior de Pernambuco, voltei para Recife, tô lá no hotel, dormi. Aí eu sonhei que aparecia um padre, aqueles antigos, sabe? Jesuíta, aquelas batinas, jesuíta, sei lá. E ele falava para mim procurar um negócio na parede, naquele casarão. Aí eu liguei pra mulher, falei, tive um sonho assim. Ela falou, vem pra cá. E a gente procura. Aí eu falei, eu vou levar um detetor, né? Como eu ia voltar pra minha casa, peguei o detetor e voltava pra Pernambuco para continuar a missão lá, porque era um detetor de metais comum. Detetor de metais, tá. E aí quando eu cheguei, isso faz muitos anos, quando eu voltei lá nesse casarão, eu comecei a rastrear com coisa. Quando cheguei na parede, assim, falei, acho que é aqui. Aí coloquei, acusou. Né? Aí eu falei pra mulher, deve estar atrás da parede, só que teria que quebrar a parede. Falou, vamos quebrar. Quebrou? Quebramos. O que tinha? Tinha um cálice de hóstia de ouro. Caramba. Que ficou ali. Aí eu fui saber a história. Né, que aí ela foi contar, falou, esse cálice deve ter sido do padre que morava aqui, que foi embora num navio lá para a Europa, só que o navio naufragou, ele morreu, e ele nunca voltou. E o negócio ficou lá. Então ele ficava meio que assombrando ali. Que ela falou que de vez em quando tinha gente que via gente subindo a escada, aquelas coisas naquele casarão. E aí o cálice ficou lá? Eu deixei, porque era um museu ali. Falei, fica aí. Ficou lá. A única coisa que eu peguei pra mim foi uma moeda que eu achei antiga na parte dos banheiros também, que estava enterrada ali. Mas deve ser alguém que perdeu antigamente, né? E ficou ali. Isso lá em Pernambuco. Agora, teve um lance com moeda também, que foi uma história bem esquisita. Eu fui fazer uma imersão de inglês lá na Inglaterra. E aí eu estava em Londres lá. Fui em Bournemouth, Londres, vários lugares. E fui num lugar que era o castelo de Warwick, né, na Inglaterra. Que é esse castelo aqui, ó, bem bonito. Fui visitar lá e o que acontece? Mas você tem uma sensibilidade. Quando eu estava andando, inclusive a capa do meu livro é um dos avistamentos que eu tive lá, uma mulher flutuando do lado de uma igreja que tinha um cemitério, assim. Sim, e eu, assim, mas eu não fui lá para ver, só fui no dia seguinte, tirei foto ainda, que eu vou colocar essas fotos depois no coisa, né? Mas na hora eu vi lá um espectro, né? Mas voltando aqui para o castelo de Warwick, eu visitando, porque lá eles fazem aquelas turnês, lembrando batalha medieval, então fica no cavalo, é bem bonito, né? Vestimenta mesmo. Só que o que aconteceu comigo? Antes, quando eu estava chegando no castelo de Warwick, tem essas muralhas. Então, aquelas ruínas de pedra e tal, aí tinha um muro
E alguma coisa falou na minha cabeça, enfia a mão ali, cheio de limo, cheio de mato. E eu enfiei a mão naquele negócio. E o que eu tirei de lá? Eu vou mostrar para vocês o que eu tirei de lá. Que eu trouxe para... Enfia a mão, sai uma barata. Enfia a mão. Aí tinha uma moeda. Quando eu enfiei a mão, que eu puxei, tinha essa moeda. Eu nunca lavei, assim, lavei para tirar o limo só, né? Mas ela tá antiga. Ai, dá licença. E tava nos muros desse negócio aqui. Nossa. Beleza, aí peguei, guardei, trouxe, nunca entendi o que tinha acontecido ali. Aí o que aconteceu? Eu fui num programa da Josi Gamer, que era um podcast, e ela pediu para mim ser co-host dela, né? Co-host dela numa entrevista que ela ia fazer com a Wandinha. Sabe a Wandinha Lopes, aquela paranormal e tal? E eu fui. E ela falou, Edson, traz algumas coisas. Aí eu levei pedaço de OVNI, levei meteorito, levei essa moeda, levei uma moeda de pirata que eu tinha, né? Para ver se ela sentia, que ela disse que é aquelas paranormais que pegam um negócio e sentem. Aí... história. Tá aí gravado o programa. Na hora que ela pegou o raio dessa moeda, ela falou que ela descreveu praticamente esse local e falou que era de um padre, e tem uma catedral lá, e que o padre que tinha colocado ali, que ele era um cara bom, mas ele acabou morrendo. Assim, foi o que ela sentiu, né? E acabou ficando, mas que ele era um cara bom, que queria ter feito um monte de coisa na vida e que não fez. E aí eu guardei, né? Você tem uma coisa com o padre, você viu? É o padre jesuíta com o castiçal, é esse padre com essa moeda. Então. Olha. Isso eu nunca tinha pensado. Você vê? Mas esse fato aconteceu comigo, né? E depois ela comentou e acertou, porque assim, eu não sabia da história, só tinha estado nesse castelo de Warwick e tinha realmente uma igreja bonita ali, né? E ela foi descrevendo, assim, a sensação que o cara teve e tudo mais. Foi um negócio muito louco. E todos os objetos que eu levei para ela foi muito assertiva em cada coisa, né? Que eu levei e mostrei para ela. Então, são mistérios, né? Agora, isso dentro da paranormalidade. Ou sei lá se o espírito aqui, a alma perdida, quis me dar esse negócio. Será que o mundo espiritual é nesse mundo, às vezes? Né? Eu acho que ele oscila, trabalha, né? Ele trabalha junto. Onda, e em alguns momentos a gente tem uma interação com esse mundo, né? E com esse mundo diferente, né? Esse mundo espiritual. Agora, tem duas coisas. Tem um caça-fantasma, que é um negócio que ficou mais banalizado, infelizmente. Aí o pessoal, qualquer coisa... um barulhinho ali. Um negócio aqui. Pode ser? Pode. Mas também pode não ser. Então, se algum dia eu partir, né, para fazer isso, assim... mais vezes, né, em vez da ufologia, né, se sobrar tempo também, né, porque tem tanta coisa na ufologia acontecendo, mas se eu for fazer, eu vou fazer de forma séria. Para quê? Para mostrar para a pessoa, isso aqui isso aqui não é, entendeu? Para que a gente tente chegar a alguma resposta. Os equipamentos que tem são esses, podem no futuro aparecerem outros. Tem, por exemplo, umas esteiras que ela acende uns LEDs. Então você coloca a esteira num determinado lugar que ele passa vulto, e aí você bota uma câmera gravando. E aí, se o vulto passar por ali durante a noite, alguma coisa, vai acender aqueles LEDs. Isso acontece. E tem muito caçador paranormal que tem que ficam coletado. Na mata, pegando os bichos, quando passa, ele... Isso também aciona. Quando você tem um ser desse, você faz o quê? Como? Quando a gente tem um ser lá, você sente que tem um ser. Então, o que você tem que fazer? Você tem que procurar saber o porquê que ele está ali. Por que você está aí? Né? Por que ele está ali? Por que está ali, né? Ou seja, você tem que fazer contato. Tem que fazer contato. E aí, usa esse equipamento aqui. E esses daqui para testar, ver se a pessoa realmente... Você nunca trabalhou junto com um médium? Não. Não. Mas é interessante, tem caças-fantasmas que trabalham com médios que geralmente vão nos locais sem saber para onde que está indo. Ou seja, o caça-fantasma sabe a história, sabe todo... E o médio não. E aí o médio é colocado naquele ambiente e aí fala assim, o que você está sentindo aqui? Me fala. Aí ele começa a falar, aqui morreu uma pessoa, né? Um homem, né?
e ele é muito bravo, né? E, não sei, e aí começa a dar... é impressionante. Aí começa a encaixar E aí as começa a histórias, encaixar, né? começa a casar tudo ali. Então, é impressionante essas que eu não acho que é coincidência. Sim, É realmente uma convergência de algo que está acontecendo ali que nós, seres humanos, não compreendemos. Mas que o mundo espiritual, ele é real, ele é real. Um outro detalhe é assim, você tem a parapsicologia. A parapsicologia estuda várias coisas, telecinese, né, o cara que entorta os garfos, enfim, uma série de coisas. A parapsicologia hoje, ela já é entendida como ciência, porque alguns fenômenos estudados pela parapsicologia, eles podem ser testados novamente. Então, acaba virando ciência. Já a caça-fantasma é algo que está dentro, mas que muitas vezes não dá, é mais sutil, né? Mais incipiente. É algo que está caminhando para alguma coisa, né? Por isso que ela é tão rechaçada ainda, né? Mas a questão da parapsicologia e tal, aí ela já tem um peso maior, até maior do que a ufologia. E aí, como a gente está falando de... Eu não sei se vocês nunca pegaram um artefato entortado por paranormal. Que é isso? É um garfo. Que foi entortado com a mente. Esse aí era um paranormal chamado Panicete, lá de Brasília. Que maravilha, ficou bonito. Tenta desentortar isso aí. Não. Pode, faz força. Nossa. Vai. Como é que é isso? Vai. Você vai ser não consegue. E assim, a pessoa que fazia isso, às vezes ela pensava em avião e o garfo virava um aviãozinho. Ou virava um inseto, virava alguma coisa assim. Olha, gente. Lembra no Brasil? Entendeu? Teve Então, o Uri Geller. Não é, mas isso aí é meio farsa, charlatão, né? meio charlatão. Mas o Panicete não. O Panicete, né? ele tinha esses fenômenos paranormais. Tanto é que ele acabou indo embora para os Estados Unidos, né? A Shirley MacLaine, né? Acabou, de certa forma... querendo assim os poderes que ele tinha, né, as faculdades. Ela queria, porque ele curava as pessoas, né, fazia um monte de coisa. Só que assim, aí depois acho que a grana fácil, os dólares que foram entrando, acabaram fazendo ele esfriar, vamos dizer, naqueles dons paranormais que ele tinha. Esse Panicete depois acabou morrendo lá nos Estados Unidos. Isso acontece muito também quando aqui no Brasil, né, a gente tem vários casos de espíritas que fazem coisas paranormais e começam a ganhar muito dinheiro e depois perdem o dom. Uhum. Isso acontece com muita frequência. Com muita gente, né? Que tinha um dom ali que era para ser usado para o bem das pessoas e aí depois acaba, né, vindo a ganância pelo dinheiro, né? E aí perde tudo. E aí depois a pessoa ainda quer continuar, aí usa truque de mágica e outras coisas, aí fica pior. Aí se perde no meio do caminho. Mas o que a gente tem que dizer é que, assim, porque teve um momento que a gente falou que para algumas pessoas esses fenômenos paranormais de fantasmas é tudo demônio. Não. Claro que tem os espíritos que devem ser demoníacos e do mal, e tem esses outros espíritos como a Samantha lá, que tá ali no cemitério. Tá num momento ali. Às vezes, de repente... O que precisa, né, de alguma coisa. Precisa de alguma coisa, né? Às vezes tá procurando a mãe dela, né? Porque, né, aconteceu uma morte trágica, um acidente, alguma coisa. Várias coisas e acabou se perdendo, porque eles... geralmente, quem estuda isso percebe que parece que o espírito ele não tem muita noção de... Tempo e espaço. De onde que tá. De tempo e espaço. Ele não sabe onde tá. Se ele morre ali, na casa, consegue voltar, ele tá no ambiente dele. Mesmo que vai deteriorando, depois vai estragando. E assim, geralmente o espírito ele fica muito incomodado quando chega uma outra família para habitar no local e começa a fazer um monte de reforma. Aí parece que a manifestação paranormal, ela fica mais ativa. É o momento que fica mais ativo. E que aí as pessoas começam a procurar, chamar um caçador, né, de fantasmas, ver o que está acontecendo. Mas a reforma, o fato de você mudar alguma coisa, incomodou aquele
espírito... Porque às vezes você revela alguma coisa, né? Eu lembro que teve um caso com o Chico, que a gente comentou aqui, que foi aceito pela justiça como uma prova. Sim, sim. Né? Uma psicografia que foi aceita como prova. Então. Né? E incriminou a pessoa que tinha que ser incriminada e não a pessoa errada. Errada, né? Então, esse negócio, ele é interessante. Pode trazer algumas respostas, né? Curiosas e tal. Mas eu queria voltar lembra que eu comentei lá no Banco do Brasil que eu acabei fazendo aqueles... Do Martinelli e tal? Aquela pesquisa lá. Deixa eu investigação. mostrar para vocês aqui. Eu até achei lá em casa. Daqui a pouco a gente fala do caso Cláudio também. Então, ó, a primeira matéria que a gente fez foi essa daqui, ó. Uma ronda do outro mundo, né? Visão aterradora, o japonês fantasma. Foram casos que a gente foi achando no prédio do Banco do Brasil da São Bento, né? E fomos dando vozes, né, a esses casos. Esse caso aqui do bombeiro, ele é um caso interessante, até se quiser mostrar, é uma concepção artística que nós fizemos. E a história foi a seguinte: o Banco do Brasil, ele tem vigilância de bombeiro 24 horas por 7 dias na semana. Por conta de acidente, né, de incêndio, né, que já teve os incêndios lá no Joelma, aquela coisa toda. Então, o Banco do Brasil ali, ele tem essa equipe. E durante os sábados e domingo, que o banco é fechado, o que acontece? Eles têm que fazer a ronda. E existe uma equipe lá no Banco do Brasil que fica monitorando as câmeras. Tem câmera para tudo quanto é lado no Banco do Brasil. E numa dessas situações, a Eliette, que é a chefe, a Eliette, que era chefe de um dos bombeiros, foi chamada pela equipe de monitoramento de câmera e o pessoal falou assim: olha, o bombeiro tal está lá em cima andando assim com a mãozinha para trás e tem uma criança atrás dele andando da mesma forma. Aí ela falou, não, peraí que eu vou ligar no rádio. Aí ligou no rádio, falou com o bombeiro, falou, fulano, tá tudo bem aí? Ela falou, tá tudo bem, tô terminando a ronda, daqui a pouco tô descendo. Aí ela perguntou, você tá sozinho ou tá com alguém? Ele falou, não, tô sozinho aqui e tal. Daqui a pouquinho eu já tô descendo, já tô terminando a ronda e já vou aí para baixo, né? E aí depois ficaram sabendo, né, que na verdade ele estava sozinho naquele ambiente, mas que ele havia perdido o filho fazia pouco tempo. Nossa. Né? Então, provavelmente, aquela visão que ficou gravada nas câmeras de segurança era o filho dele que estava imitando o gesto do pai ali, andando com as mãos para trás, né? Então, assim, teve vários casos que a gente pegou de assombração que entrou dentro do elevador. Teve um outro caso ali também interessante, da japonesa. Esse da japonesa eu vou falar rapidamente. Aqui, ó, japonesa fantasma. Nem precisa falar, não vai estar no seu livro? Vai estar no livro, mas esse aí é interessante. Essa era uma japonesa de verdade que trabalhava lá no Banco do Brasil e ela faleceu no parto, né? Quando ela estava tendo um neném e tudo, faleceu no parto. E aí aconteceu que eles foram fazer a faxina durante a manhã, né? Chegaram bem cedo, a moça estava andando lá e de repente ela olha para a baia onde sentava a japonesa e estava a japonesa lá. Aí ela começou a gritar, né, entrar em surto ali, aí veio todo mundo, os vigilantes, atender, ver o que tinha acontecido, e ela contou. Aí o pessoal depois se reuniu, né, do andar. Essa japonesa, inclusive, ela tinha nome, né? Ela chamava Angela Toki Toyama Watari. Né? Aí eles fizeram uma oração lá, juntou todo mundo, mandaram rezar uma missa e tal, e depois aí não apareceu mais. Tem que rezar a missa, a assombração eu acho que tem que rezar lá, né? Pelas pessoas. Mas esses casos, né, que a gente acabou coletando lá foram bem interessantes, assim. Teve uma vez, eu sempre fui pelego de greve, né? E lá no banco, o que eu fazia? Eu tinha a chave, eu chegava bem cedo para evitar o bloqueio do sindicato dos bancários lá. Então, eu subi naquele dia pelo elevador, cheguei no 19º andar, que era onde eu trabalhava.
abri a porta lá e entrei. Quando eu olhei para aquele ambiente, eu achei esquisito, porque todas as gavetas dos armários, das gavetas, das bases estavam abertas. Aí eu falei, uai, deve ter tido alguma dedetização no prédio. Mas, beleza, fui fechando as gavetas, fechei tudo, né? Sentei na minha baia, agachei, liguei a torre do computador, liguei o monitor também e fiquei assim, olhando para o monitor, esperando ligar, né? Demora um pouquinho. Aí eu escutei chamar, eu tinha um apelido no Banco do Brasil, era Ted. Aí eu escutei, assim, aí tem aquela proteção aqui na frente, eu olhando aqui pro computador, né, meio de cabeça baixa, e aí escutei falar, Ted. Aí eu levanto assim, ninguém. Falei, ué. Aí eu levantei, dei a volta na baia, fui até a recepção, ninguém. Falei, tão de sacanagem, alguém entrou no banheiro. Fui no banheiro dos homens, abri, ninguém. Aí bati no das mulheres, tem alguém aí e tal? Ninguém respondia. Abri e olhei, ninguém. Não tive dúvida. Desci e fiquei lá embaixo até chegar o povo. Porque foi um negócio esquisito. E depois, quando chegou o pessoal do RH ali e tudo, eu perguntei, teve dedetização ontem, né? Não. Falou, não teve nada não. Falei, as gavetas estavam tudo abertas. E nesse andar também teve o lance do aparecimento de uma senhora, que era uma faxineira, que morreu, que era a Dona Celeste. E ela apareceu nas câmeras também, como se estivesse varrendo lá, né, num horário que não deveria ter ninguém. Ou seja, foram inúmeras coisas, né? Histórias. Lá tem história da enfermeira. É o tipo de lugar que as pessoas passam décadas, né? O funcionário se aposenta 30, 40 então, anos. Muitos casos, então, tem um apego grande, né? Que a gente acabou investigando e, coincidentemente, tem o Martinelli do lado. Sim. E os avistamentos, né, fantasmagóricos eram no mesmo andar. Né? Criança, tinha risada, eu li aqui, história, né? De criança chorando, né? O pessoal reformando um andar no 9º andar. E aí começaram a escutar um choro de uma criança num lugar que era tipo uma cozinha lá. Aí chamaram bombeiro, chamaram todo mundo lá. Aí vem, abre as gavetas, procura, olha, não acharam ninguém. Aí o pessoal que era da reforma falou, não vamos ficar mais aqui. Abandonaram o serviço e não voltaram mais. Tiveram que contratar uma outra empreiteira para poder terminar o serviço lá. Tinha histórias, por exemplo, de incêndios que ocorreram na época da construção. Então, tinha paredes ainda queimadas lá no subsolo, que minavam sangue ou alguma água estranha. Antigamente era muito comum, muitos acidentes nas obras, principalmente nos edifícios. Você não tinha equipamento de proteção adequado. Né? A gente sabe de vários casos, né, que os edifícios que morriam muitos, como é que chama? Peão de obra, né? Trabalhador mesmo, né? Então isso tem uma energia também. E os incêndios que ocorreram lá, eles não chegaram a matar ninguém queimado, né? Mas o pessoal... Aqui, ó. Isso aqui é uns livros... Deixa eu ver. Esse aqui é os livros... Aqui, eu tenho foto do incêndio e o pessoal não morreu queimado, ele morreu asfixiado pela fumaça. Exatamente. Olha, quando ele trabalhava Quando eu trabalhava no banco, tô com o Ricardo aí, ele conseguiu achar uns livros que tinha fotos do incêndio que falava a respeito dessas coisas, né? Então foi uma época assim bem interessante em que eu investiguei em loco, né, essas aparições lá. Aqui é uma concepção artística da faxineira que apareceu, né? Cadê essa câmera, né? Podiam guardar essas imagens, né? Porque... E nas escadas também apareciam coisas fantasmagóricas, mão que saía de dentro da fumaça, assim. Né? Como isso deve ser, né? Mais carregado até, hospital, né? Então tinha muita história, assim, paranormal que a gente... Tipo a gente tem que rezar muito, acho, pelos espíritos e tudo mais, né? Muita informação, viu? É muita informação, minha gente. Mas a gente pode fazer um segundo programa aí. A gente tem que fazer porque a gente nem falou, né, de Cláudio lá, daqueles fenômenos
também energéticos, né? Então, Podemos fazer. Tem algumas coisas que, na tua última participação, a gente recebeu muitas perguntas, observações. Mas é de OVNI. Do primeiro episódio. É outro episódio agora, Ricardo. Então, beleza, vamos fazer. Eu acho que a gente tem que marcar outro episódio com o Edson, porque nós estamos aqui há quanto tempo, Ricardinho? 1 hora e tanto tempo. E já aconteceu muita coisa nesse estúdio aqui, que haja coração, viu, minha gente? Vocês não têm ideia aqui. Vai encerrando você, Ricardo. Não vou fazer a pergunta, então. Vai ficar para um outro episódio. Eu acho que a gente tem que gravar um outro episódio falando muito, Edson, sobre essas luzes que estão sendo vistas em vários lugares do mundo agora. E sobre os mares, né? Muito sobre mar e tal, e esse alinhamento dos planetas. Eu acho que, eu não sei se tem a ver, será que não tem, os ETs não estão dentro da Terra? Dentro das águas? Não, no mar. No mar, né? No mar. No mar, com certeza, sim. né? Com certeza é no mar. Sim, eles que é os estão. OSNIs, né? Objeto submarino não identificado. Sim. Então, assim, será que a gente tem seres... Será que eles estão, então, aqui? Não estão fora daqui? Não, estão aqui. Então, em bases estratégicas aqui. Então, talvez até a gravidade, eles lidem diferente com as gravidades, porque eles já estão aqui e eles devem ser muito evoluídos. Né? E por que será que eles não se dão a conhecer? E por que está aparecendo tanta luz atualmente, por exemplo? Por quê? Vamos falar sobre isso. Né? Por que? Será que eles querem dizer alguma coisa? Estão descontentes com alguma coisa? São muitas perguntas que nós temos, né? E cada vez que eu vejo essas coisas, eu vou ficando mais intrigada. E eu falo assim, gente, mas alguma coisa vai acontecer. E alguma coisa está acontecendo, porque a gente está vendo muita coisa, né? E aí eu fico pensando, mas por que eles estão aparecendo tanto? Será que eles querem dizer alguma coisa? Por que não fazem direto contato? E aí eu vi também falarem assim, que não mostram pra gente a cara desse ser, porque realmente é muito aterrorizante pra gente ver. Não sei. Tudo isso num próximo episódio. Edson Boaventura vai voltar aqui, mas vai ser de dia, porque nós estamos gravando esse episódio à noite. Quase já 10 da noite. Muita coisa já aconteceu nesse estúdio aqui. E a gente vai deixar essas perguntas para o próximo episódio, porque o Edson, ele tem muito conhecimento em muitas áreas, né, Edson? Sim. Mas muito obrigada pela sua participação aqui hoje. A gente agradece demais. Você é sempre brilhante nas suas explicações e na sua pesquisa. Muita informação mesmo, muita né? informação para a gente digerir e a gente só tem a agradecer. Pode contar comigo sempre que precisar aí para a gente divulgar esses conhecimentos, né? E logo mais o livro, hein? Ele está com uma agenda super concorrida. Para a gente encontrar uma data foi difícil. Complicado. Tá? Ó, por exemplo, hoje eu fui na TV Record e amanhã eu tenho agenda na quarta, na quinta, na sexta. Já está tudo tomado. Na quinta? Não, é só participação em podcast, TV. Legal, isso é muito então tá uma loucura. E o livro logo mais? Logo a gente solta esse livro, né? De Edson Boaventura contando histórias de arrepiar, né? E fora esse, eu estou escrevendo um livro sobre Cláudio, que aí já é mais focado num caso ufológico que ocorreu na cidade de Cláudio, em Minas Gerais. E também estou escrevendo o volume 2 do ET de Varginha. O primeiro foi ETs de Varginha montando o quebra-cabeça, agora vai ser ETs de Varginha, a história continua. Então, a gente tem novidades sobre o caso do ET de Varginha também. Então, aguarde aí esses 2 livros. O de Cláudio deve sair até o meio do ano. Esse de Fantasma vai sair um pouco antes. Legal. Esse ano, agora, provavelmente março, por aí eu devo já estar lançando ele. E o de Varginha, o volume 2, apenas em janeiro de 2026. Eu vou terminar ele em dezembro, mandar para a gráfica para depois fazer o lançamento. Que legal. Rede social? Rede social, canal Edson Boaventura no YouTube, tem mais de 1000 vídeos lá sobre ufologia. Tem alguns de paranormalidade também, tem alguns casos de fantasma que a gente pegou em Araras, interior de São Paulo, e tem uma manifestação paranormal que aconteceu dentro do banco, que eu acabei filmando essa manifestação no Banco do Brasil, em São Bernardo. Nossa. Ali no Jardim do Mar. Foi um dia que tem
vamos dizer assim, a persiana, tem as persianas, e tem aquele negócio que você puxa da persiana. Sei. E o negócio começou a mexer sozinho, assim. Ah, isso acontece, hein? Né? Teve uma cadeira que ficou girando sozinha Eu sempre falo que é o também. vento. Mas Acontece ali na minha estava tudo casa. fechado, É o vento. Lá no banco estava tudo fechado. E foi muito louco. E muitas pessoas ali no banco já tinham visto, né? Porque não é só a agência do Banco do Brasil de São Bento que é assombrada, né? Depois que eu fiz essa matéria, muitas pessoas de Fechar minha outras conta. agências começaram a me procurar para falar, olha, o banco tal também tem coisa. Na Cassex, a extinta Cassex também tem. E assim foi, né? Então, volta e meia a gente recebe algum caso, né? Por isso que os bancos digitais de aparição. estão bombando agora. E sabe o que é legal? Essa matéria eu fiz em 2000 e pouco, muito tempo lá atrás, 2019, por aí. E recentemente um funcionário do banco falou assim, Edson, eu achei as suas matérias lá e eu vou fazer uma republicação de alguns casos que eu achei interessante, mas eu queria te falar que o fenômeno continua ocorrendo aqui no prédio. Olha. Então, assim, na atualidade, mesmo eu já estando aposentado, tudo, o negócio continua ocorrendo lá, vez ou outra. Impressionante. Então, para a Agora gente você tem que finalizar, levar tudo isso. Tá com o mundo equipamento. espiritual, ele é real. Ele é Né? real. Mas é viu o que enigmático aconteceu também. aqui. E a gente tem que pesquisar com responsabilidade, com seriedade e com respeito acima de tudo. Isso é importante. Senão dá ruim. Não, tem que ter muito respeito, gente, porque senão Dá ruim. dá Então, ruim. vamos agradecer, então, o Grupo São Cristóvão Saúde, nosso patrocinador, e os nossos apoiadores. Casa da Arte, Corte Kids, Project Elétrica e Dui Fratelli. Agora a gente vai comer pizza. É isso Tchau. aí. Muito obrigado. Beijo, até a Tchau. próxima. Se inscreva no canal. E aí, beleza, ficou por isso. Depois, que foi? Que foi, amor? Tá sem ar? Tá sem ar?